Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, a gente vai agora então começar aqui um novo conteúdo, tá? Que é a parte de cisalhamento em vigas, né? A armadura para combater os esforços cortantes, que são os nossos estribos. Então até agora a gente já viu a armadura de flexão, em vigas, né, normal, a gente viu viga T, armadura dupla, viga T com armadura dupla. Nós vimos toda a parte de dimensionamento e detalhamento de laje treliçada. Vimos as verificações de deformações para as lajes treliçadas, que acaba sendo o mesmo para vigas, né? E agora a gente entra então nessa parte de cálculo da armadura transversal, tá? Cisalhamento em vigas de concreto armado, como que se dão esses esforços, né? E como que a gente combate eles. Para depois também, né, quando a gente terminar esse assunto aqui, a gente ir para a parte final também para o detalhamento de vigas, detalhamento final, né? Na verdade, ainda falta ainda uma parte de fissuração, né? Cálculo das fissurações, ver se atende os limites de norma e o detalhamento, tá? Espero que a gente consiga terminar esse conteúdo aí dentro do nosso prazo, beleza? Então aqui a gente vai ver sobre esse cisalhamento em vigas. E aí de antemão, nosso tempo está bem curto, tá? Tem algumas fundamentações teóricas muito importantes e a definição de algumas formulações, né, de onde sai cada fórmula, o porquê de cada coisa, que eu sugiro, eu recomendo depois, já que o nosso tempo aqui é bem curto, que vocês leiam depois lá naquele livro básico que eu venho usando, que é o Cálculo e Detalhamento de Estruturas Usuais de Concreto Armado, né, do professor Roberto Schuch, tá? É o amarelinho. Que vocês dêem uma lida lá depois, nesse livro aqui. E também, tá? Acaba que aqui na parte de detalhamento, nas apostilas, tá? Nas apostilas, eu acho que, não sei se eu até coloquei o link no material, ou coloquei elas lá, do professor Paulo Bastos, tá? Professor Paulo Bastos da USP, que inclusive ele dá uma simplificada em algumas equações, torna elas, faz a manipulação para torná-las mais simples, digamos assim, em comparação aqui ao do professor Roberto Schuch Carvalho, tá? Mas os dois materiais são excelentes para a gente conseguir entender, principalmente a parte mais teórica, que infelizmente não vai ter tempo a gente ver tudo aqui, tá? Mas vamos lá, né? Tentar pelo menos uma abordagem aqui a gente tem que fazer, né? Para a gente poder contextualizar antes de ir para o cálculo, para a gente entender o que está acontecendo. Basicamente, lembram lá quando a gente começou a estudar concreto armado, e aí a gente tinha um exemplo de uma viga sujeita a dois tipos de forças, né? Duas cargas, e a gente ia aumentando essa carga até que chegava um momento que ela começava a fissurar, né? Aqui então a gente vai partir da mesma análise. A gente vai ter uma viga biapoiada aqui com dois carregamentos aqui atuantes para a gente poder enxergar o comportamento dessa viga. Quando a gente tem esses dois carregamentos atuantes, ele tende a formar um diagrama, né, de momentos fletores que vai ter esse jeitão e um diagrama de esforço cortante aqui, ó, que para esses dois carregamentos no comprimento L tende a formar esse comportamento aqui, esse diagrama de momentos fletores. Então aqui eu tenho um esforço cortante positivo e negativo. O esforço cortante ser positivo e negativo, para a gente não vai influenciar muita coisa, porque ele vai ser combatido por estribos, tá? E aí, aqui a gente tem, ó, armadura transversal, somente estribos, e armadura transversal, estribos e barras dobradas, que é essa barra aqui, ó, que era armadura cavalete, que isso daqui hoje em dia é menos usual, tá? Eu vou só abrir aqui para a gente ver algumas fotos. Antigamente era mais utilizado, tá? Depois mudou-se. Então deixa eu só abrir aqui. Ó, os estribos de vigas, né, são esses elementos aqui, normalmente são verticais. A gente vai ver que eles podem ter uma certa angulação, mas em geral, hoje em dia a gente trabalha com estribos verticais por facilidade mesmo, tá, de execução. É essa armadura disposta aqui que vai combater então os esforços cortantes, tá? Antigamente a gente tinha esse tipo de armadura aqui, ó. O pessoal usava muito essa armadura inclinada, tá? Que era chamada armadura cavalete, tá? Então, às vezes vinha com a própria armadura de flexão e fazia uma dobra nela aqui. A gente vai entender o porquê dessa armadura, tá? Dessa armadura que é chamada de cavalete, tá? Que são os estribos inclinados, que hoje em dia é menos usual, porque por facilidade de execução, executar os verticais acaba sendo muito mais fácil, tornou-se mais comum, beleza? Então vamos lá, agora eu mostro essa imagem aqui, mas vamos voltar aqui nas nossas análises, né? Então a gente tem essas cargas atuantes, tem momento fletor que nós aprendemos a calcular a armadura para esse momento fletor. E aqui o nosso
gráfico de esforço cortante, que a gente também vai ter que ter uma armadura diferente para poder combater esses esforços. Lembram dessa imagem aqui? Que a gente tinha lá, começo a aplicar uma carga, não surgiu fissura, estou no estágio 1. E aí eu vou aumentando a magnitude dessas cargas, né? Vão surgindo tensões aqui, de tração e compressão, aqui ó, onde tem linha reta aqui, ó, sem tracejada aqui, esforço de tração e aqui esforço de compressão. Percebam que se a gente analisar, lembra lá de estados planos de tensões de REMA 2 que a gente estudou? Em cada ponto desse aqui, ó, perceba que a gente tem uma orientação diferente daquele quadradinho, onde tem esforços normais e forças tangenciais atuando, tá? Porque essas inclinações são diferentes. Agora a gente volta a falar dessas inclinações, que elas serão importantes. Mas nós começamos a aplicar cargas e surgem então as primeiras fissuras, né? Surgem fissuras na nossa peça, então a nossa peça deixa de estar no estágio 1 e passa para estar no estágio 2, que é um estágio de fissuração. E a parte está fissurada, a parte não. E aí observem que essas fissuras começam a surgir aqui no meio, ó, fissura de flexão, tá? Fissuras nas regiões mais centrais aqui, ó, por uma viga biapoiada, são fissuras de flexão. Fissuras pelo momento fletor. Tem muita tração aqui embaixo, então o meu concreto não consegue resistir, eu preciso colocar o aço. E normalmente essas fissuras de flexão, que é a que a gente estava vendo anteriormente, elas são fissuras que elas têm um pouco ou quase nenhuma inclinação, de forma que mais aqui no meio, ó, onde a gente teria ter um momento fletor máximo aqui, né? Elas são mais verticais possíveis, tá? E aí, se a gente continua aumentando essa carga, tá? Não vou nem ler esse texto aqui não, vou só explicar, depois eu recomendo que vocês dêem uma lidinha. Quando eu começo a aumentar essa carga, essas fissuras, ó, percebam que aqui no meio eu tenho fissuras de flexão, e aqui próximas às regiões dos apoios começam a surgir fissuras inclinadas aqui, ó, com um certo ângulo θ aqui, tá? Que normalmente eu vou adiantar que vale 45, entre 30 e 45 graus. Essas fissuras inclinadas aqui na região, próximos ao apoio, tá? São as chamadas fissuras por cisalhamento, tá? As fissuras por cisalhamento. Então, se um dia vocês tiverem, né, vamos até botar a imagem aqui no Google, se um dia vocês estiverem em uma obra, né, e precisar fazer uma avaliação, vocês começarem a olhar, ó, fissura, vamos colocar aqui, fissura por flexão em vigas. Fissura, aqui, ó. Quando vocês verem fissuras no meio da viga, nesse formato aqui, ó, é fissura por faltou o quê? Faltou armadura de flexão, faltou armadura longitudinal. Agora, por cisalhamento, que é o que a gente está começando a estudar agora, observem aqui, ó, olha só que interessante. Aqui ficou muito claro, ó, muito nítido. Tem a carga aplicada. Olha só aqui na região próxima aos apoios esse tanto de fissura. Isso aqui é falta de armadura para cisalhamento, falta de estribos. E aqui no meio, armadura, falta de armadura de flexão, problema de ruína por flexão, ok? Olha aqui, ó, vamos ter mais imagens aqui, são os desenhinhos, né? Deixa eu ver se eu acho mais imagens reais aqui. Olha só que legal, ó. Fissuras aqui bem próximas aos apoios. Aqui tem mini fissurinhas, porque provavelmente tem uma armadura de flexão aqui, mas aqui não tem armadura para esforço cortante, tá? Até porque, né, o nosso esforço cortante para uma viga biapoiada, ele é máximo aqui e aqui no meio ele reduz, né? Ele tende a ser zero se eu tiver uma carga uniformemente distribuída. Mas a armadura de flexão, no meu esforço do momento fletor para uma viga biapoiada aqui no meio, ele é máximo e mínimo aqui. Então aqui nessa região, essas fissuras inclinadas aqui são fissuras por falta de armadura de cisalhamento. Então, se um dia, né, vocês estiverem lá numa obra, em algum lugar, e olha para o lado tem uma viga, uma fissura na região próxima aos pilares, né, inclinadas assim, pode ter certeza que ali faltou armadura de cisalhamento, faltou estribo. E fissuras aqui dessa forma, faltou armadura de flexão, tá? Beleza, então é isso que vai acontecer, tá? Então agora a gente tem, ó, aumentou a carga, tem fissura por flexão e aqui fissura por força cortante, tá? Fissura por força cortante. Então aqui bem próximo ao apoio, só fissura por força cortante. E aqui na região, uma certa distância, uma maior distânciazinha do nosso apoio aqui, eu tenho fissura que é causada pelas duas coisas ao mesmo tempo, né? Que é por falta de, por flexão, né? Que ainda está próximo aqui ao meio, ainda tem atuação de aumentos fletores, né? Pensa que o diagrama aqui é assim, ó. O aumento fletor é assim, e o de esforço cortante aqui, está em verde, ele é um negócio assim, né? Então aqui, ó, eu tenho nessa região atuando esforço cortante e um aumento fletor, tá? Então é as duas coisas combinadas. Aqui no apoio, ó, nessa região mais próxima ao apoio, só tenho aqui esforço cortante. E aqui no meio só tenho um aumento fletor, porque aqui, ó, está aqui no meio, né? Cortante é nulo, então, ó,
fissura bem vertical, tá? Então vamos lá, né? Vamos dar continuidade. Então vamos lá. Então na figura aqui, ó, são mostradas as trajetórias das tensões principais, né? Eu acho que aquilo não serve para nada, né? Que a gente viu lá em resistências materiais. Mas tem aplicação direta, né? Foi usada para fazer os equacionamentos dessas expressões que a gente vai usar aqui para calcular os estribos. Sobrecarregamento uniformemente distribuído ao longo de todo o vão, ainda no estádio 1 não fissurado. E o estádio de tensões principais num ponto sobre a linha neutra, né? Tem aqui, ó. Lembra esse que a gente calculava lá? E essa inclinação desse quadradinho? O carregamento externo introduz em uma viga diferentes estados de tensões principais em cada um dos seus infinitos pontos. Se eu analisar cada ponto, isso aqui vai ter um estado de tensão diferente, né? Por quê? Porque a orientação varia. Na altura da linha neutra, que é essa aqui que eu estou pontilhando, né? As trajetórias das tensões principais apresentam inclinadas de 45 graus, ou 135 se for na orientação contrária, tá? Em outros pontos, as trajetórias têm inclinação diferente de 45. Então, normalmente a inclinação aqui é de 45 graus, próxima à região da linha neutra, tá? Esses estados planos de tensões são responsáveis por definir os equacionamentos que a gente vai ver mais adiante, que a gente não vai entrar muito a fundo nisso, tá? A gente não vai entrar muito a fundo nisso, mas eu recomendo vocês darem uma lidinha depois. E aí, basicamente, com base nisso aqui, ó, nessas inclinações que a gente tem aqui, ó, as inclinações formando aqui sempre o ângulo θ aqui em relação a esses estados planos de tensões, esse camarada aqui, ó, Peter Mosch, ele estudou e analisou uma coisa muito importante que a gente utiliza até hoje para o cálculo de estribos, tá? O que aconteceu? Olha só, o comportamento da região da viga sob maior influência de forças cortantes e com fissuras inclinadas no estádio 2 pode ser bem descrito fazendo essa analogia de uma treliça isostática. Ele falou que a nossa viga ela pode ser considerada como se fosse uma treliça. Cada barra da treliça representa uma parte de uma viga simples. O banzo inferior é a armadura longitudinal de tração. Então aqui, ó, embaixo, ó, tá vendo aqui onde eu estou sublinhando? São os banzos, né? Aqui tem o banzo inferior, aqui o banzo superior, aqui as nossas diagonais e aqui os montantes. Aqui o banzo inferior é então a nossa armadura de flexão que a gente adiciona, que trabalha a tração. O banzo superior é o concreto comprimido, lá aquela região de compressão do concreto, tá? Pela flexão. As diagonais inclinadas de 45 graus aqui, ó. 45, essas diagonais aqui, que agora eu vou pegar outra cor aqui para... Essas diagonais aqui, ó, representam o quê? O concreto comprimido, né? Percebam que aquelas fissuras acontecem nessas regiões, né? A compressão do concreto, então, onde tenderia a acontecer aquelas fissurações. Que são as bielas de compressão, muito importante isso daqui, ó. Entre as fissuras de selhamento e as diagonais tracionadas e inclinadas, os estribos. Ou os montantes verticais no caso de estribos verticais. Então, se for nessa forma aqui, ó, isso aqui seria os estribos, aquele estribo inclinado que a gente viu naquelas imagens, ou aquela armadura de cavalete, que hoje em dia é menos usual. Esse daqui, né, que são os montantes, tá? São os estribos verticais que a gente usa e eles têm um espaçamento aqui entre um e outro, tá? Então, basicamente, o comportamento é o seguinte, né? O nosso concreto, ó, só para a gente deixar claro, né? O nosso concreto, isso aqui pode ser trabalhado como uma treliça, de forma que aqui eu vou ter tração, aqui eu vou ter compressão e aqui tração. E quem tem que resistir? O concreto tem que resistir aos esforços de compressão, né? E o concreto consegue resistir bem, mas a gente faz essas verificações. E a nossa armadura, que é os estribos, tem que resistir aos esforços de tração, tem que suspender esses esforços. Olha só, vem aqui, ó, é uma treliça mesmo, tá? Vem aqui esforço de tração, ou esforço de compressão, suspende aqui por essa barra tracionada, vem, comprime, suspende por essa barra tracionada e essa barra tracionada aqui, até chegar aqui ao nosso apoio, que mais para frente a gente vai tratar desse último ponto aqui, que é lá no nosso ponto de ancoragem das armaduras, que é um assunto mais para frente. Mas para o dimensionamento dos estribos é isso. A nossa viga, ela é então dimensionada como se fosse aqui, ó, uma treliça, tá? Como se fosse uma treliça, tá? Existem métodos para calcular estruturas inteiras como se fossem treliças, que são os métodos de bielas e tirantes, tá? Com base na distribuição dos esforços aqui, tá? A norma trata. Então, olha só. E novamente, né, só a figurinha mostrando, né? Aqui seria no caso aqueles estribos, ó, inclinados, né? Mas a gente sabe que a gente trabalha ele verticalmente assim, tá? Mas então a gente tem então as partes comprimida, diagonal comprimida, aqui o banzo comprimido, aqui o banzo tracionado e aqui, ó, a diagonal tracionada, tá? Que é responsável pelo aço. Então, Peter Mosch fez essa analogia, tá? De uma viga
com uma treliça isostática perfeitamente caracterizada dessa forma. E aí ele deduziu lá algumas equações, só que algumas equações nem levavam em consideração a resistência do aço aqui para contribuir, tá? Aliás, a resistência do concreto, tá? Quem resistia era todo o aço. E beleza, e aí com o passar do tempo o pessoal veio aprimorando esse equacionamento, até que chegou a NBR 6118-2014, que traz equações com base nesse modelo proposto por Rittermost, nesse modelo de treliça generalizada, com algumas pequenas modificações, que é o que a gente vai estudar agora, o nosso dimensionamento segundo a NBR 6118-2014, que parte do princípio dessa analogia de treliça, tá? Identificada por ele, onde nós temos regiões comprimidas e regiões tracionadas, e a gente vai ter que pôr aço ali onde precisa de tração, tá? Beleza? E aí, então, olha só, a norma divide o cálculo segundo dois modelos. O modelo de cálculo 1 e 2, tá? A gente vai começar estudando o modelo de cálculo 1, vai estudar ele, vai fazer exercício dele, depois a gente vai pegar o mesmo exercício, vai calcular pelo modelo de cálculo 2, tá? Que tem a diferença, eu vou explicar, e a gente faz então as devidas comparações, lembrando que lá no trabalho de vocês em projeto eu pedi, né, eu deixei que vocês utilizassem o modelo 1. Ele é mais simples, mas às vezes acaba dando uma armadura maior porque ele é mais conservador. O modelo de cálculo 1, ele admite a chamada treliça clássica com o ângulo de inclinação das diagonais comprimidas tecta fixo em 45 graus. Então aqui, ó, onde a gente viu, ó, vamos voltar aqui, deixa eu limpar. O modelo de cálculo 1 vai falar o quê? Que esse ângulo aqui, ó, ele é sempre de 45 graus e ele não muda. Eu vou considerar um valor fixo, tá? Isso é o que a gente vai estudar dentro do modelo de cálculo 1 e vai deduzir as equações. Já o modelo de cálculo 2 considera as chamadas treliças generalizadas, onde o ângulo de inclinação das diagonais comprimidas pode variar entre 30 e 45. Variar como? Depende da magnitude dos esforços, da dimensão da minha viga, de uma série de fatores. E aí esse ângulo aqui, ó, ele pode estar entre 30 e 45. Então essa biela pode estar mais inclinada ou mais assim, tá? E aí, qual que é o modelo correto? Os dois são corretos, tá? Os dois são corretos, a norma permite usar os dois, a gente vai estudar os dois, tá? Começar então pelo modelo 1. Aos modelos de treliça foi associada uma força cortante adicional, VC, que é o que o Rittermost acabou não incluindo, proporcionada por mecanismos complementares ao de treliça. Basicamente, tá? Basicamente, o que a gente vai querer falar? A gente vai ter que fazer algumas comparações, tá? Que é o seguinte, a gente vai ter o VSD, esse VSD é o nosso esforço de cálculo, né? Calculei lá meu diagrama, achei que aqui é 10, né, kilonewtons, né? Então meu VD ou VSD vai ser 10 vezes 1.4, né, que é aquele nosso coeficiente de majoração. Esse nosso esforço atuante na viga, ele tem que ser menor do que um VRD2. O que é esse V2? É esforço resistente de cálculo, tá? Ó. Força cortante resistente de cálculo relativa à ruína das diagonais comprimidas do concreto, tá? Que é uma coisa que a gente vai chamar de verificação das bielas de compressão. Tá? Aqui são as premissas preliminares de cálculo. Lembram que eu falei que essa parte está comprimida? A gente sabe que quem que resiste à compressão no concreto, numa estrutura? É o concreto. Mas essa compressão, né, a gente estudou lá que no nosso diagrama tensão-deformação do concreto, que ele tende assim e depois chega um momento que ele plastifica e aqui já era, né? Aqui a gente tem a tensão última de ruína. A gente não pode deixar atingir a tensão última de ruína. Essa compressão não pode ser grande o suficiente para esmagar aqui, porque aí de nada vai adiantar o meu aço estar resistindo ao esforço de tração que ele tem aqui, se a minha diagonal comprimida não está conseguindo resistir a esses esforços. Concordam comigo? Então, o concreto tem que resistir à compressão, que é essa verificação, né, que é esse VRD2, tá? É um esforço resistente, então ele tem que ser, o que ele resiste tem que ser no mínimo maior ou no mínimo igual ao esforço solicitante. E a gente vai depois calcular também uma parcela que é resistida pelo concreto, tá? O nosso concreto, a gente sabe que ele resiste um pouquinho ao esforço de tração, né? Então vai ter uma parcela que o concreto consegue absorver sem armadura, né? Se eu não colocar armadura nessa viga aqui, quanto que ela consegue suportar, né? Mesmo não tendo armadura, quanto que ela consegue suportar? Ela consegue suportar 10. Mas meu esforço é de 50. Beleza. Aí a outra parcela, que é o esforço cortante, esse VSW, é o que tem que ser resistido pela armadura que a gente vai adicionar. Então, se eu tenho uma viga, que eu tenho um esforço de 50, mas meu concreto resiste 10, a minha armadura vai ter que resistir aos outros 40. Essas são as premissas básicas de cálculo que a gente vai estudar agora e existem diversas formulações que a gente vai ver aqui
ao longo do nosso corpo, tá? Então, esse VRD3 aqui, que é a força cortante de cálculo relativa à ruína por tração diagonal aqui, que vai ter que ter armadura, mas o concreto consegue resistir um pouquinho. Então, todas essas formulações aqui, pessoal, eu recomendo, tá? É de verdade. Vocês dêem uma lida depois, quando tiver mais tempo aí, no material que eu falei no começo, ou no livro do professor Schuster, né? Ou nas apostilas do Paulo Basso. Na verdade, aqui a gente está até se baseando mais pelas apostilas do professor Paulo Basso, porque eu acho que ela traz algumas equações, ele dá uma simplificada melhor nas equações na hora de deduzi-las, tá? Mas vamos lá. Como que é esse modelo de cálculo 1? O que a gente tem que fazer? O modelo de cálculo 1 assume a treliça clássica, a gente já vem comentando, com o ângulo de inclinação das diagonais comprimidas, θ igual a 45 graus, tá? Então esse θ não varia, ele é fixo. Então, quando a gente está calculando, a primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar aqui, ó, a força cortante máxima, que é a verificação das bielas de compressão. Para verificar se ocorrerá ou não esmagamento das bielas de compressão, se o meu concreto onde está a região comprimida consegue resistir, considera essa situação limite. Meu esforço solicitante de cálculo tem que ser menor ou igual ao meu esforço resistente de cálculo, esse VRD2. E o que é esse VRD2? Tá? Aqui eu já trouxe a fórmula pronta, não a dedução dela, porque a gente tem tempo. É 0,27 vezes 1 alfa V2 vezes FCD vezes BW vezes D. E o que é esse alfa V2? Alfa V2 é 1 menos FCK dividido por 250, com o FCK aqui em megapascal para entrar dentro dessa fórmula, e esse alfa V2 vai ser um valor menor do que 1. Tá? E para entrar nessa expressão aqui, para sair com as unidades que a gente já conhece, que a gente vem trabalhando, né? Para sair em kilonewtons aqui, ó, o FCD, a gente entra em kilonewtons por centímetro quadrado, né? Então, se eu tenho um FCK de 20 megapascal, isso que a gente já sabe, né? De 20 megapascal, ele é 2 kN por centímetro quadrado, né? E aí, divide aqui por 1,4. Então, BW a gente tem, a altura útil a gente já estimula também. Então, são valores conhecidos, basta calcular o alfa V2, né? O FCD também já é conhecido, dado o FCK. E a gente calcula esse esforço resistente de cálculo. Se VSD for menor do que VRD2, não ocorrerá esmagamento das bielas de compressão. E aí eu posso dar sequência ao meu cálculo. Ah, professor, mas e se for maior, né? E se for maior? Se meu esforço de cálculo, se meu esforço resistente for menor do que a minha solicitação. Bom, aí infelizmente não tem como a gente fazer nada, porque o concreto não está conseguindo suportar. O que eu posso fazer? A gente pode propor soluções. A gente pode, né? Na nossa viga, o que influencia, né? O que vai aumentar esse esforço resistente de cálculo? Se eu aumento aqui, ó. Vamos lá, a gente ainda faz essas análises, que a gente é engenheiro, então a gente faz a análise. Se eu aumento o valor da resistência à compressão, eu aumento isso daqui. Mas num projeto, né, normalmente a gente trabalha com o FCK padrão ali, né? Então eu não vou aumentar o FCK de uma viga só, porque é complicado fazer isso. Mas é uma solução. Se a gente aumentar a largura da viga, a gente também aumenta o VRD2, esforço resistente de cálculo. Tá? Mas a largura da viga muitas vezes é limitada pela largura das paredes, então nem sempre vai dar para aumentar a largura da viga. Talvez dê para aumentar. Uma viga que vai ficar escondida, mas é uma solução. Outro ponto. Aumentar aqui o valor da altura útil, né? Para aumentar a altura útil, eu preciso aumentar, então, aqui, mexer na altura H da nossa viga. Então, eu tenho, assim como lá na flexão, quando não passava, quando dava algum problema, ou que eu não queria que trabalhasse com armadura dupla, a gente tinha que aumentar a altura H da viga, aqui no cortante também. Dificilmente vai acontecer, tá? Salvo em casos mais específicos, por exemplo, em vigas de pontes, tá? Mas aqui no nosso caso, dificilmente vai acontecer de nosso esforço solicitante ser maior do que o resistente, só se for uma condição, alguma viga especial, alguma viga de transição, coisa nesse sentido. Mas em geral vai dar certo esse cálculo aqui. Mas se não der, a gente já sabe o que a gente tem que fazer, tem que propor alguma alteração. A gente também tem, para os estribos, uma armadura mínima, tá? A gente também tem um cálculo de uma armadura mínima, assim como a gente já tinha lá no nas nossas vigas sujeitas ao esforço de flexão, né? Armadura de flexão. O que é essa armadura mínima? A gente tem que verificar, né? Porque se a gente calcular uma armadura e ela é menor que a mínima, a gente tem que usar a mínima. Então, para verificar... Opa, esse aqui eu coloquei errado, tá? Eu acabei repetindo aqui. Considera esse texto aqui, tá? Depois eu altero na hora de enviar. Mas o que é essa armadura mínima, né? Essa armadura mínima, a SW mínima, ela é 20 vezes FCTM, vezes um BW aqui, dividido por FYWK. Que de acha é isso, né? FYWK e FCTM em kilonewtons por centímetros quadrados aqui. FYWK é a resistência característica do nosso aço, tá? Aço CA50 é o próprio 50. E como é característico, eu não vou dividir por aquele fator, eu vou usar o 50 mesmo aqui. E o FCTM em kN por centímetro quadrado, né? O que é o FCTM?
O FCTM é a resistência do concreto à tração média, que é 0,3 vezes raiz cúbica de FCK ao quadrado, que sai MPa, divide por 10 para passar para kN por centímetro quadrado. E a gente calcula, então, essa armadura mínima. E aqui eu deixei esse texto aqui que está aqui aleatoriamente, né? Não era para ele estar aqui não, tá? Perdão aí. Enfim. Foi mal aqui, tá? E aí, ó, eu calculo essa armadura mínima e nós temos, já vou explicar aqui, nós temos um esforço cortante mínimo para a armadura mínima. Como assim, professor? Ó, vamos pensar aqui que a gente tem a nossa viga, né? A gente tem a nossa viga, pá, aqui de boa, nossa viga, uma viguinha, vamos pegar uma viga bem apoiada aqui simples. E aí, beleza. Eu tenho aqui o esforço cortante, que ele vem aqui e vem aqui. Aqui eu tenho um valor de 100. Aqui eu tenho um valor de 100, só supondo aqui, tá? Vai existir, para esse, por exemplo, vamos supor que para esse valor aqui, eu calculei uma armadura e deu uma armadura bem grande, tá? Deu uma armadura bem grande, deu uma armadura maior, a gente vai ver como calcula essa armadura, mas deu uma armadura maior que a mínima. Eu vou usar a armadura calculada. Só que vocês concordam comigo que aqui eu tenho que ter muito aço. Mas nas regiões aqui, ó, por exemplo, em uma certa região aqui, ó, talvez, né, nesse ponto aqui, como eu tenho um esforço cortante menor, eu não precise ter toda essa armadura que eu calculei aqui. Talvez aqui eu possa usar, a partir desse ponto, só uma armadura mínima. Por quê? Porque talvez esse esforço cortante aqui já é um esforço cortante mínimo, tá? Então, esse cálculo aqui é o cálculo do esforço cortante mínimo, ao qual, a partir dele, ó, aqui, ó, eu tenho só valores menores, então eu posso usar uma armadura mínima, tá? Isso é para quê? Para tornar a obra mais econômica. Se eu quiser meter aqui, calcular por esforço máximo aqui e distribuir ao longo de toda a vida, sem problemas nenhum. Mas a partir de um determinado ponto aqui, eu vou estar meio que desperdiçando material, né? A gente pode dividir nossa viga em algumas faixas, né? Algumas faixas, por exemplo, uma faixa 1 onde eu vou ter uma magnitude de esforço, vou colocar a mesma armadura, e a partir daqui, quando eu tenho um esforço bem reduzido, eu vou colocar uma taxa menor de armaduras, tá? Dispostas nos nossos estribos. Aí vai ficar como se ficasse assim, ó, na nossa viga, estribo bem pertinho um do outro aqui, e depois de determinado ponto, eu posso ter estribos mais espaçados, porque o esforço atuante aqui, ele é menor, tá? Então, como que eu calculo esse esforço cortante mínimo aqui? A partir do qual, de valores menores do que ele, eu posso usar a armadura mínima, tá? Existem o Paulo Bastos, né? Essa aqui nem é a expressão que tem no livro do Roberto Rush Carvalho, que é o amarelinho. Essa expressão vem da apostila do professor Paulo Bastos, em que ele faz algumas manipulações para deixar essa equação aqui mais simples. Então, olha só. O nosso esforço solicitante de cálculo mínimo, ele é essa expressão aqui, ó, que depende desse valor, BWD, e o FCK com FCK em megapascal, o VSD vai sair em quilonewton, tá tudo explicadinho aqui, e entrar aqui, ó, com BWD em centímetro. Então, ó, se VSD for menor que VSD mínimo, tá? Nosso esforço de cálculo, que é o que eu calculei lá no início, for menor do que o mínimo, eu utilizo a armadura transversal mínima em tudo. Se o VSD for maior que o VSD mínimo, calcula-se a armadura transversal para o nosso VSD aqui, ok? E a gente faz esse cálculo, essas verificações. No exercício vai ficar mais claro. Só passando aqui os passos para a gente poder já começar a entender. E aí a armadura transversal, né? Como que é a armadura transversal se eu não precisar de armadura mínima? Se eu precisar de uma armadura maior que a armadura mínima. Então, para a determinação da armadura transversal necessária, também em função da resistência do concreto, ASW alfa sobre S, né? É uma armadura dividida por uma taxa de armadura dividida por um espaçamento aqui, que vai ser definido mais adiante. Esse alfa é o ângulo de inclinação da nossa biela, tá? É VSW, que é a parcela que tem que ser resistida só pela armadura, porque o que é esse VSW? Ó, é o solicitante de cálculo menos o VC, que é a parcela resistida pelo concreto, tá? Dividido por 0,9D, FYD, seno de alfa e cosseno de alfa. O que é esse alfa? É aquele, ó. Lembra lá, se eu usar o estribo vertical assim na viga, o alfa é 90. Se eu fizer o meu estribo inclinado, assim, né? Um pouquinho inclinado, aí é essa inclinação do estribo, da armadura. Em geral, a gente trabalha essa situação aqui. Então, quando a gente trabalha com essa situação, a gente vai... Esses dois valores aqui, eles vão ser cortados, eles não vão existir. O cosseno de alfa é zero, né? Cosseno de alfa é zero.
E cosseno de alfa não, né? Cosseno de 90 e o seno de 90 é 1, então isso aqui vai ficar valendo 1 só e vai sumir dessa expressão. Ok? Beleza? E aí o que é o VC? Parcela de esforço resistida pelo concreto sem a armadura. Então o VC, ele é um VC0, tá? E esse VC0 às vezes ele costuma mudar entre o modelo 1 e o modelo 2, dependendo de algumas condições. Quando isso for acontecer eu vou falar. Mas esse VC é igual a um VC0, que é igual a 0,6 FCTD, resistência do concreto à tração direta, vezes BWD vezes D. Com FCTD em kN por centímetro quadrado. E nesse caso aqui, essa resistência à tração direta, para a verificação do esforço que o concreto consegue resistir, ela é um FCTK inferior, tá? Lembra que a gente tinha lá na primeira aula, na primeira semana, eu falei, ó, gente, a tração, ela pode ser calculada e existem 3 fórmulas aqui para a gente calcular a tração aqui do nosso concreto, o quanto que ele consegue resistir a tração. Dependendo da situação, a gente vai usar essa aqui, que é o FCTK Inf, ou o FCTK Sup, ou o FCTM. Nesse caso aqui, para calcular o VC0, a gente usa a resistência à tração inferior do concreto, tá? Limite inferior, que é o quê? É 0,7 do FCTM. Então, é 0,7 vezes 0,3 da raiz cúbica de FCK ao quadrado, sendo gama C aqui, só aquele 1,4 mesmo, tá? Sai MPa. E aí a gente calcula aqui, então, quanto que o nosso VSW, né? Qual que é a parcela que tem que ser resistida pelo aço, que é o esforço total atuando, menos o que o concreto sozinho consegue resistir. Lembrando que, ó, se VSW, calculei isso daqui e deu um valor negativo, não se assustem, tá? Pode ser que aconteça. Significa o quê? Que os mecanismos complementares ao de treliça para proporcionar resistência à força cortante são suficientes. Ou seja, o próprio concreto está resistindo, devendo ser colocada apenas uma armadura mínima, tá? E aí eu calculei isso daqui, jogo aqui nessa expressão e calculo essa parte aqui, tá? Lembrando que, ó, se os estribos forem verticais, que são os mais comuns, alfa é igual a 90, né? Aquela expressão anterior, essa aqui, ela decai somente nisso daqui, tá? Somente nessa parte aqui. Onde FYW, kN por centímetro quadrado, pra gente entrar. FYWD, aqui, toda vez que tem D, é o quê? De cálculo, né? Então, se o FYWK era 50, né? Ou 50 kN por centímetro quadrado, no caso do aço CA50, né? Ou 500 megapascal, só que a gente entra aqui com kN por centímetro quadrado. O WD aqui vai ser isso dividido por 1,15, né? Que é o gama do aço, que é 1,15, tá? Beleza. E aí a gente calcula, então, essa armadura aqui, tá? A gente vai ter uma taxa de armadura, sai em centímetros quadrados aqui por metro. Quantos centímetros quadrados a cada metro de viga eu preciso, tá? Algumas disposições construtivas, né? Assim como a gente fez lá aquelas disposições construtivas lá na parte de armadura de flexão, que a gente também tem. Então vamos lá. Primeiro, né, algumas recomendações da norma. Diâmetro da nossa armadura. As prescrições para o diâmetro do estribo, né, FIT, a gente chama de FIT, fio de estribo, são... A gente tem que ter o nosso diâmetro do estribos para vigas. Ele tem que ser no mínimo de 5 milímetros, tá? E ele não pode ser maior também que a largura da viga dividido por 10. Então, se eu tiver, por exemplo, uma viga de 12 centímetros dividido por 10, é igual a 1,2 centímetros, que é igual a 12 milímetros. Então, essa é a armadura máxima que eu posso usar para aqueles estribos. Não posso usar a armadura superior. Em geral, para estribos, a gente fica com os estribos de 5, 6,3 e 8 milímetros, tá? Que é os mais usuais aí. Por quê? Porque o estribo a gente tem que dobrar ele naquele formato e é dificultoso dobrar isso em obra. Então, só se eu tiver uma carga muito alta mesmo, para eu começar a usar estribos, tem que usar estribos de 10 milímetros, de 12 milímetros e meio, ok? Diâmetro dos estribos, espaçamento mínimo e máximo entre os estribos, né? Ó, a gente tem que garantir um espaçamento mínimo, que é, né? Imagina que eu tenho um estribo aqui, ó. Vamos voltar naquela imagem do Google, pra gente ver aqui uma coisa. Olha só, essa aqui, ó. Eu tenho um estribo aqui, outro aqui, e tem esse espaçamento aqui entre os estribos, né? Bem aqui, ó, eu vou ter que passar a agulha do vibrador, tá? Então, assim como a gente tinha que a armadura garantir que vai deixar passar um vibrador aqui, os estribos também. Então, em geral, a gente recomenda, né, que o espaçamento mínimo entre os estribos seja o diâmetro do vibrador mais 1 centímetro, tá? Então, se o diâmetro do vibrador tiver 5 centímetros, pelo menos 6, o espaçamento mínimo, tá?
para a gente garantir boas condições de concretagem, tá? A não ser que eu use um concreto autodensado, né? E a gente tem também os espaçamentos máximos para evitar fissura. Por quê? Imagina que eu coloco um estribo aqui e aí eu vou colocar o outro aqui a 50 centímetros de distância, porque eu calculei e deu isso. Né? Se ele estiver muito longe um do outro, aqui vai acontecer fissuras, tá? Então, a gente tem que garantir esse espaçamento máximo aqui, tá? Então, o que acontece? Ó, a fim de evitar que uma fissura não seja interceptada por pelo menos um estribo, os estribos não devem ter um espaçamento maior que um valor máximo estabelecido conforme as seguintes condições, né? LNBR, no item 18.3.3.2. A gente vai fazer duas análises. Se o VSD, aqui eu podia ter colocado até um si aqui, ó. Se VSD for menor ou igual a 0,67 VRD2 que eu já calculei, o nosso espaçamento máximo ele é dado por essa expressão. 0,6 vezes D, que é a altura útil, menor ou igual a 30 centímetros, se limitando a 30 centímetros. Se eu calculei o VSD e ele deu um valor maior do que essa conta aqui, 0,67 vezes o VRD2, o nosso espaçamento máximo, tá? Ele vai ser 0, aqui não, aqui eu acho que eu coloquei errado, tá? Aqui é 0,3D, beleza, pessoal? Essa parte aqui, ó, esse aqui é um 3zinho. Antes de mandar o PDF dos slides, eu corrijo. 3D menor ou igual a 20 centímetros, limitado aqui a 20 centímetros, tá? Então depende dessa conta, 0,67 vezes 2 eu vou olhar aqui. Ah, calculei 0,6D, deu 20. Beleza, vou usar 20. Calculei 0,6D, deu 33. Então eu vou limitar em 30. Mesma coisa aqui embaixo. Calculei 0,3D, deu 15. Beleza. Calculei 0,3 vezes D, deu 22. Beleza, então vou usar no máximo 20, o espaçamento, tá? E tem que comparar ainda com o que eu calculei, né? Com a armadura que eu estou utilizando, porque eu vou usar sempre o menor valor, tá? Outra parte interessante de importância, né? É a ancoragem dos estribos, tá? O que é isso? A ancoragem dos estribos deve necessariamente ser garantida. Isso aqui é um assunto que a gente vai estudar ainda, tá? Mas eu resolvi adiantar agora porque para estribos é mais simples do que para armadura de flexão. Deve necessariamente ser garantida por meio de ganchos ou barras longitudinais soldadas. Os ganchos de estribos, né? Eles podem ser... Tem a figura aqui, ó, essa figurinha aqui. Eles podem ser aqui, ó, semicirculares ou em ângulos de 45 graus, com ponta reta de comprimento igual a 5 φt, porém não inferior a 5 cm. Ou em ângulo reto, com ponta reta de comprimento maior ou igual a 10 φt, porém não inferior a 7 cm. Esse tipo de gancho não pode ser utilizado para barras e fios lisos. Então, olha só, aqui é o seguinte. Na hora de dobrar o estribo, ó, tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o nosso estribo. O cara vai lá na obra, vai dobrar ele e vai formar esse retângulo aqui. Se ele fosse dobrado com essa ponta aqui só reta, dessa forma, esse ganchinho, o valor dessa ponta tem que ser, no mínimo, 7 centímetros, né? No mínimo aqui, ó, 10 vezes o diâmetro do estribo, né? Então, se eu tiver um estribo de 10 milímetros, 10 vezes 10, 100 milímetros, 10 centímetros. Sempre maior ou igual a 7 centímetros. Eu posso dobrar isso aqui, ó, formando um ângulo aqui de 45 graus, tal qual está aqui. E aí essa dimensão aqui tem que ser, pode ser aceita-se um valor um pouquinho menor, no mínimo 5 φt, maior ou igual a 5 centímetros. Ou eu posso dobrar ele com esse ângulo de 90 graus aqui, ó, e dobrar e ele vir bem para baixo aqui, tá? Também 5 φt ou maior ou igual a 5 centímetros. Qual que eu vou usar? Depende do que o pessoal tem mais facilidade de fazer, depende da região. Normalmente o pessoal ou usa esse aqui, ou usa esse aqui, tá? Que são os mais fáceis de executar lá na hora da obra, beleza? E o que é essa tabela aqui, né, que eu pulei? É o diâmetro do pino de dobramento, tá? Pensa que o cara está numa bancada e ele tem um ferro aqui na qual ele vai, em volta dele, vai dobrar a nossa barra, né? Ele vai chegar lá e vai posicionar essa armadura. Depois vocês podem até ver vídeos aí do pessoal dobrando ferro. E aí esse diâmetro aqui, ele varia então aqui em função do nosso do diâmetro da bitola, né? Se for usar diâmetro de bitola menor do que 10 centímetros para ACA50, esse pino de dobramento tem que ser de 3 vezes aqui o diâmetro da bitola, tá? 3 vezes o diâmetro da bitola. É só o diâmetro do pino de dobramento para a hora do cara montar esses estribos aqui. Tá bom? Aqui já vai ficar para a próxima aula, né? Então, beleza. Era isso que eu tinha passado de teoria. Acabou ficando até grande essa aula, né? Mas era o que a gente tinha para comentar da parte teórica de estribos e os equacionamentos, da onde sai, né? Ainda não passei tudo que deveria, né? Recomendo que vocês dêem uma lida depois sobre o assunto. E agora, então, a gente vai partir para o cálculo, né? Uma aplicação aí de um exercício. A gente vai fazer um exercício de uma viguinha.
fazendo todos os passos dessas verificações, beleza? Então valeu, abraço e até a próxima aula.